Então nós vamos revisitar aqui a decomposição térmica do carbonato de cálcio, CaCO3, em óxido de cálcio, CaO, e dióxido de carbono, CO2. Nós já vimos essa reação, já estudamos na videoaula número 13. Então, lembrando, o carbonato de cálcio, CaCO3, é o componente majoritário do calcário. E você não vê por aí, nas nossas condições ambientais, pressão próxima de uma atmosfera, temperatura 25 graus Celsius, você não vê por aí o CaCO3 liberando CO2. Você não percebe isso, isso não acontece na temperatura ambiente. Essa é uma reação endotérmica e ela tende a não ocorrer na temperatura ambiente. De fato, ela não ocorre na temperatura ambiente. O ΔH da reação é bastante alto, apesar dela ser uma reação com produção de entropia. Essa produção de entropia vai ser, digamos assim, importante apenas em temperaturas mais altas. Então, esse gráfico aqui também que nós já conhecemos, para essa reação, lembrar que antes a nossa equaçãozinha, ΔG padrão da reação, igual menos, na verdade, ΔH, né? Vou apagar aqui, ΔH padrão da reação, menos T ΔS. Aqui nós estamos considerando os valores de ΔH e ΔS como independentes da temperatura. Então, esse segundo termo aqui passa a ser importante na medida que a temperatura varia. Lembrando que a reação é espontânea se o ΔG padrão da reação for negativo, ou a reação do ponto de vista termodinâmico tende a ser espontânea quando o ΔG padrão da reação é negativo. Então, essa reação na temperatura ambiente vai ter ΔG padrão da reação positivo. Em temperaturas mais altas, esse valor pode virar para a região negativa, onde a reação passa a ser espontânea. Então, o gráfico que nós vimos no passado é esse aqui. Nós consideramos, então, o ΔH é constante, o ΔS também é constante, porém, você tem lá multiplicado o T. Então, aqui você tem ΔH, ΔS e ΔG, né? Então, ΔH aqui em alaranjado, TΔS em vermelho e ΔG em azul. Então, no domínio de temperaturas mais baixas, o ΔG é positivo para essa reação e a reação não é espontânea. À medida que a temperatura vai aumentando, devido ao fato da reação ser endotérmica e também devido ao fato da reação acontecer com aumento de entropia, o ΔG da reação vai diminuindo, chega um momento que passa pelo zero e entra na casa dos ΔGs negativos, e aí a reação torna-se espontânea. Nós vimos na videoaula número 13 como prever a temperatura em que essa reação seria espontânea. Então, você tem essa equação aqui, você poderia trabalhar um pouquinho. Deixa eu pensar, se a reação é espontânea, o ΔG padrão, o ΔG vai ser zero, né? Então, ou melhor, vamos pensar assim, espontânea não, equilíbrio, né? Vamos pensar no sistema em equilíbrio, igualar isso aqui a zero. Então, nós vamos ter a temperatura T igual a ΔH, padrão da reação, sobre ΔS, padrão da reação. Então, você divide isso por isso, lembrando de converter o ΔH em Joule, já que o ΔS é dado em Joule por Kelvin por mol, e aí você vai ter a temperatura a partir da qual a reação torna-se espontânea. Vamos fazer, então, pelas minhas contas agora, isso deu 1107,5 aproximadamente, 1107,45 Kelvin. Isso aqui, vamos lá subtrair 273,15, isso, opa, errei aqui, então, 1107,45 menos 273,15, isso dá 800 e
834. 834 graus Celsius aproximadamente. Então, a temperaturas superiores a 800 e tantos graus, essa reação passa a ser espontânea. Agora, você tem que pensar em equilíbrio da seguinte maneira. Esse sistema que pode entrar em equilíbrio, digamos que você tem a reação acontecendo a 1000 graus Celsius. Essa reação pode entrar em equilíbrio, você pode ter a decomposição térmica do carbonato de cálcio em óxido de cálcio CO2, mas o equilíbrio só é estabelecido quando você tem um sistema fechado. Quando você tem um sistema aberto, de fato, o CO2 vai estar sempre sendo expelido para a atmosfera, o equilíbrio sempre sendo deslocado para a direita no sentido de formação de produtos. Então, o equilíbrio aqui sempre é estabelecido em sistema fechado, onde o gás não tem como escapar. Agora, num sistema aberto, como por exemplo a atmosfera, onde a pressão parcial de CO2 é bastante baixa em relação aos outros componentes do gás, do ar, então essa reação não entra em equilíbrio, a reação vai se processando até que todo o carbonato de cálcio seja decomposto em óxido de cálcio CO2, desde que a temperatura seja suficientemente alta. Agora vamos trabalhar então essa reação usando a equação de Van Hoff. Nessa segunda parte da videoaula, eu gostaria de calcular a constante de equilíbrio em duas diferentes temperaturas. Então, antes de aplicar a equação de Van Hoff, eu vou usar essa nossa famosa equação aqui, delta G padrão da reação igual menos, na verdade o menos é no T delta S, vou apagar o menos aqui, ele não está aqui. Então, ΔH padrão da reação menos T delta S padrão da reação. Então, nós estamos considerando ΔH padrão da reação e ΔS padrão da reação como independentes da temperatura. Então, por exemplo, vamos pensar em duas temperaturas. 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius é 1273,15. Eu vou deixar o 0,15 de fora aqui. Kelvin. Então, basta eu substituir os valores de ΔH e ΔS aqui nessa expressão. E aí eu vou ter o ΔG padrão da reação nessas duas diferentes temperaturas. Então, vamos calcular. Então, aqui estão os valores de ΔG padrão da reação nessas temperaturas. Você vê que na temperatura de 25 graus Celsius a reação não é espontânea, o ΔG é positivo, olha aqui o sinal de ΔG. E a 1000 graus Celsius a reação torna-se espontânea, olha o sinal de ΔG negativo aqui. Se você quiser, você calcula o valor da constante de equilíbrio, que é você tem essa equação aqui, ΔG, padrão da reação, igual menos RT ln de K. Então, a constante K fica exponencial de menos ΔG, padrão da reação, sobre RT. Então, nós sabemos que a temperatura influencia no valor da constante, né? Então, nós vamos chamar esse aqui de T1 e esse aqui de T2. Então, a constante K1 nós vamos calcular, K2 nós vamos calcular, depois nós vamos organizar isso aqui para aplicar a equação de Van Hoff. Vamos lá, então, calculando. Então, veja aqui os resultados do cálculo. Na temperatura ambiente, a constante vale 10, da ordem de 10 a menos 23. A 1000 graus Celsius, a constante é 12,56. Então, de fato, se você olhar aqui para a equação química, o valor da constante de equilíbrio simplesmente é igual à pressão parcial do CO2 em equilíbrio com o CaO e o CaCO3. Então, na temperatura ambiente, essa pressão é muito, muito pequena. A reação praticamente não acontece na temperatura ambiente. Já na temperatura de 1000 graus Celsius, essa pressão parcial é 12,56
bar. Lembrando que o equilíbrio químico para um sistema como esse só é estabelecido se o sistema for fechado. Se o sistema for aberto, simplesmente o CO2 vai embora e o equilíbrio se desloca para a direita e a reação tende a se completar, obviamente em temperaturas elevadas. Agora vamos aplicar a equação de Van Hoff. Digamos que eu tenha as duas temperaturas, mas eu disponha apenas da constante na temperatura 1. Vamos tentar calcular a constante na temperatura T2. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma organizada nisso aqui. Então vamos supor o seguinte problema. Você tem a reação química, tem o valor de ΔH padrão da reação. Você dispõe do valor da constante numa certa temperatura, por exemplo, 298 Kelvin, e deseja calcular o valor da constante em outra temperatura. Nesse caso, T2 igual a 1273 Kelvin. Então, esse dado aqui faz de conta que nós não conhecemos. Nós queremos encontrar K2. Então, vamos usar a equação de Van Hoff nessa forma aqui, ln de K2 sobre K1 igual menos delta H padrão de reação sobre R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Então, nós vamos substituir isso aqui nesta equação. Então, ln de K2 sobre, quem é o meu K1? 1,43 vezes 10 a menos 23, igual. O ΔH, 178,3 kJ, então eu tenho menos aqui, 178,300 joule por mol. Eu tenho que colocar em joule por mol, porque aqui embaixo eu tenho o R, que é dado em joule por Kelvin por mol. Então, 8,314 joule por Kelvin por mol. Aí, qual a temperatura 2? É 1273. Então, 1273 Kelvin menos 1 sobre qual a temperatura T1? 298 Kelvin. Então, vou parar o vídeo agora e vou fazer essa continha aqui. E nós temos que tomar cuidado, especialmente com o que tem aqui dentro desses parênteses, porque o arredondamento pode trazer erros ao final das nossas contas. Então, aqui nós trabalhamos o lado direito da equação, né? E para concluir, você vai fazer isso aqui, ln. Eu não vou explicar a parte matemática, porque eu não sou professor de matemática. De fato, eu não sei matemática. Eu sei calcular, é outra coisa. Para mim é o suficiente saber calcular. Mas vocês fizeram ensino médio, né? Ou estão fazendo, então essas transformações aqui com logaritmo, eu acho que está tranquilo para vocês. Então aqui mais ln 1,43 vezes 10 a menos 23. Obviamente você vai fazer isso aqui com a ajuda de uma calculadora. Então isso aqui vai ficar ln de K2 igual, pelas minhas continhas aqui, 2,5272. 2,5272. E o K fica, então, exponencial de 2,5272. Então, fazendo a continha aqui, deixa eu fazer na minha calculadora. Então, isso aqui deu 12,52. Obviamente que nós temos erros aí relacionados ao arredondamento, né? 12,52. Esse aqui é o K2. Vamos ver se bateu lá com o que nós temos. 12,52. E aqui deu 12,56. Bom, você tem um erro de arredondamento. Bom, próxima aula nós voltamos a usar essa equação aqui. Acho que eu resolvi algumas questões do IME e do ITA com essa equação. Essa equação de Van Hoff é a equação padrão usada para você estimar a constante de velocidade, ou melhor, a constante de equilíbrio numa certa temperatura, conhecendo a constante de equilíbrio na outra temperatura e conhecendo o ΔH padrão da reação. Levando em conta que o ΔH, ou digamos assim, supondo que o ΔH padrão da reação não varia com a temperatura.
Então, próxima aula temos mais. Até lá.